Você está ouvindo agora o podcast do Canadá para Brasileiros. Realize seu sonho canadense ficando por dentro de tudo sobre estudo, trabalho e imigração. Com vocês agora, direto de Vancouver, os irmãos brasileiros mais canadenses do planeta, Caio e Guilherme Prezia. Olá, aqui é o Guilherme. E aqui é o Caio. Oi, Caio. Antes de mais nada, vamos conversar sobre o tempo ou a gente já pode começar a falar de coisa séria? Hoje dá pra falar sobre o tempo, né, Guilherme? Porque Vancouver aí vem uma frente fria. Antes aí a gente tá no outono ainda, e agora tá aí 1 grau aqui em Vancouver. Essa semana aí chegou, pelo menos aqui de onde eu moro, 4 graus negativos. É onde você mora, cara, porque aqui, nesse exato momento, segundo meus termômetros, que são extremamente precisos aqui, tá 7 a 8 graus de noite. Aqui em tá pleno... 2. Vem pra cá, cara. Se o termômetro é tão preciso, então como é que tá? De 7 a 8 graus? Não, varia, né? Depende da época do dia, né? Sim, sim. Então aí foi curioso que entrou uma frente fria, que a temperatura realmente chegou a por volta aí de 2 graus, e começou a ventar muito aqui na English Bay, né? Para quem não sabe, eu moro de frente aqui para a principal praia aqui no centro de Vancouver, e teve uma tempestade de vento com onda, né? Que não é muito normal aqui, aqui em Vancouver, e aí teve um barco que se soltou, acho que do porto do outro lado, e ele veio bater aqui na frente do meu apartamento. Eu vi ontem, ele encalhou nas pedras, né? Encalhou nas pedras e virou atração turística. Toda hora que eu olho aqui pela janela tem pessoal subindo no barco e batendo foto. Então essa é a história mais emocionante da semana. Aí, minha semana super emocionante, cara. Legal, cara. Aqui no Canadá não acontece nada, não tem tragédia, né? Nunca tem acidente. Você não vê batida. Ó. Em 8 anos no Canadá, acho que eu vi uma vez uma batida de carro, cara. Então eu gostaria aí de iniciar o podcast dizendo que nossa comunidade no Facebook atingiu 50 mil pessoas, cara. Muito bom, né? A gente achou que fosse demorar um pouco mais, mas foi rápido desde quando a gente anunciou aqueles 40 mil, né? Então, mas super legal. Obrigado a todos aí que participam da nossa página no Facebook, aí que clica em curtir, compartilhar as imagens, né? Gostaria de agradecer a todo mundo aí do Facebook. Sem dúvida, porque muito mais importante que essas 50 mil pessoas inscritas e acompanhando o nosso trabalho diariamente é a participação dessas pessoas que fazem a comunidade nossa no Facebook. É a maior comunidade e a mais ativa comunidade sobre Canadá, intercâmbio, imigração que existe, eu acho que em todas as línguas, né? Eu estava vendo uma outra comunidade de um site que é famoso em inglês, chama canadavisa.com. A gente já passou ele e não dá nem mais para ver pelo retrovisor. Legal. Então, eu te gostaria de agradecer a participação, viu? Pessoal, é muito legal os comentários, né, os likes da nossa comunidade. Sim. E para quem ainda não curtiu, né, vai lá e curta. Não, sem dúvida. Se você está querendo vir para o Canadá, a melhor forma de começar, a primeira coisa é curtindo a nossa comunidade. Você vai conhecer, fazer contato, né? Eu já conheci pessoas que, de participar da nossa comunidade, já combinaram de encontrar aqui em Vancouver, por exemplo. É bem legal. Ou encontrar apartamento para alugar, né? Trocando informação. 50 mil pessoas, né? Não é pouco, não. Então, Caio, a gente tem já um aviso, né? Um lançamento, a gente vem trabalhando, tanto é que agora são 10h45 do sábado, cara, imagina. Normalmente a gente coloca o podcast no sábado à noite, só que hoje não deu, né? Então a gente tá gravando no sábado à noite. Assim que a gente terminar, eu já tenho que editar e jogar no YouTube, né? E no iTunes. Então essa semana foi bem corrida pra gente, né, Guilherme? Foi bem corrido, tanto é que o podcast teve que ser gravado aí no sábado à noite. Mas eu também, cara, eu confesso que a parte mais divertida da semana é gravar o podcast. Sim, E eu gostaria de adiantar que a gente está ocupado aí porque a gente vai lançar um novo material em vídeo no Canadá para Brasileiros. Vai ser sobre imigração e trabalho no Canadá para 2014. Se você está interessado, está visualizando o Canadá para 2014, nós recomendamos, altamente recomendável esse nosso novo material, especialmente feito exatamente para esse perfil, para as pessoas que estão querendo vir para o Canadá ou vêm para trabalhar, para imigrar para o Canadá no próximo ano. Então, o Caio colocou já no ar um link, eu vou ler o link aqui.
a gente ainda não lançou, a gente vai lançar em breve esse novo conteúdo, e então a gente gostaria que se você tiver interesse, né, em ter acesso a esse novo conteúdo, basta colocar gratuito, coloca o seu nome, para entrar para a lista, não tem que, né, é uma lista gratuita, você coloca o seu nome, o seu e-mail, que a gente vai te notificar quando a gente vai lançar esse nosso novo produto. Sim. Então é uma lista para ser notificado de quando a gente vai lançar o produto. Então o endereço é bem simples, é canadaprabrasileiros.com/guia 2014. Então é bem simples, né, Caio? Sim. O endereço acho que não tem erro, né? canadaprabrasileiros.com/guia 2014. Ou e mesmo no texto, né, do seu blog, desse podcast, vai estar lá o link também, né? É bem facinho de achar, né? Vou colocar no YouTube também. Mas é isso, a gente não sabe ainda exatamente quando que a gente vai lançar, é bem breve aí. Então, para você ser notificado sobre o lançamento, assine essa lista aí, o seu nome e seu e-mail. Tá bom, cara. Então, tem mais alguma coisa a comentar pra gente já ir pro tema principal? Não, tô vendo aqui, não, colocar o nome na lista, já dei todos os recados. Então, Caio, no podcast de hoje a gente vai comentar o que a gente debateu e numerou aqui, o que é essencial, né? As 5 chaves para você ter sucesso no Canadá. O que essencialmente, se a gente conseguisse resumir, né, de forma bem compacta, se a gente tivesse que dar um conselho de forma bem compacto e objetivo e sincero, quais seriam essas 5 chaves para ter sucesso no Canadá? Então, a primeira que a gente numerou aqui, tem muita gente que já ouviu bastante, mas a gente tem que lembrar, a primeira chave é você tem que dominar um dos 2 idiomas oficiais do Canadá, ou inglês ou francês. E não basta, né, dominar o idioma, você tem que ter o certificado de proficiência, que para o inglês é o IELTS, né, IELTS, e o TEF, né, porque às vezes a gente fala IELTS, a pessoa fala, o que o cara tá falando, né? É uma sigla, né? IELTS, até para a pessoa procurar no Google. Ou o TEF, TEF, que é o teste para francês, né? Então a gente estava conversando ontem, cara, se eu tivesse que migrar, já partindo do o produto que a gente vai lançar, cara, se eu tivesse interessado no Canadá em 2014, ou que seja até 2015, sabe qual que seria a primeira coisa que eu faria agora, cara? Já garantir meu IELTS, para depois não precisar ficar esquentando a cabeça em fazer o teste mais para frente. Sim, porque o IELTS tem a validade de 2 anos, né? E mesmo que você não vá aplicar agora, ou vai precisar do IELTS agora, também não deixa de ser um treinamento, né? Porque o IELTS ele não é um teste fácil. Então não deixa de ser aí você dar uma praticada antes de, mesmo que você sabe que você tem grande chance de ter que fazer novamente depois, é bom conhecer como é que é o teste, né? Pra não ser aquela novidade, quando você mais precisa, você não ter nenhuma surpresa, né? Então é também interessante por isso, para poder treinar. E essa questão do inglês dominar um dos 2 idiomas é importante, porque até hoje a gente recebe ainda mensagens de pessoas perguntando, eu preciso saber o inglês ou o francês, como é que é? Foque em um idioma, o inglês ou o francês, e aprenda bem. E lembrando, né, que o IELTS a exigência hoje, isso mudou, né? Antes não era e agora é. Exigência em todos os processos de imigração, né, cara? Quase todos, né? Até no provincial, que antes não tinha, né, a exigência do IELTS, agora tem. Então a melhor coisa é você já ter o IELTS no bolso para não precisar se preocupar com o IELTS quando você, por exemplo, receber uma oferta de trabalho aqui no Canadá, você não precisa esquentar a cabeça, né? Pô, então se eu não tirar nota no IELTS, eu não vou poder trabalhar, né? Não vou poder trabalho migrar. Ainda, a gente já comentou sobre o trabalho, sim, né? Ainda assim, mas mesmo assim, né? Sempre bom você ter. É um documento a mais que você pode colocar numa aplicação, né? Mesmo que não seja, né, obrigatório. E o último lembrete que o IELTS ele pode ser feito aí no Brasil. Tá? As principais cidades do Brasil oferecem os testes regularmente. Sim. Então, está dada essa primeira, né, que a gente separou, né, como número 1. Número 2, entender como funciona o mercado de trabalho canadense. Isso é fundamental, porque às vezes a gente vê, às vezes a pessoa já tem formação, tem experiência, é um ótimo profissional, já tem o IELTS, né? Vamos colocar, já tem o IELTS, mas não tem o que a gente diria importantíssimo, que é, primeiro, saber como montar o currículo, que é bem diferente de como montar o currículo no Brasil. É uma outra lógica, é uma outra forma de priorizar informações, de dividir informações. Então, a primeira coisa é saber montar o currículo.
segundo, saber como se portar numa entrevista de emprego aqui no Canadá, que também é bem diferente do Brasil. E, curiosamente, né, para responder essas perguntas, inclusive a gente tem um guia muito bom gravado pelo Caio na nossa área VIP. Então, quem tiver curiosidade, canadaprabrasileirosvip.com, a gente tem um módulo especial do Caio dando esse treinamento, como montar o currículo, como se portar numa entrevista de emprego no Canadá. O Caio, inclusive, já dá até as perguntas que geralmente se fazem. Né? Até isso, né, Caio? Você já dá de bandeja. Pergunta e a resposta, né? Pergunta e resposta, quer dizer, já dá tudo mastigado para você, né? Então, basicamente é isso, e ainda como procurar por vagas, né? Os sites, etc. Então é um guia completo, né, cara? Sim, é interessante que essa semana a gente recebeu um e-mail de um assinante VIP, é o Ricardo Lourenço. Ele até permitiu que a gente utilizasse essa informação que ele está passando por e-mail aqui no nosso podcast, e ele me mandou um e-mail assim: sei que você tem pouco tempo, mas quase consegui uma entrevista. Ele falou que remodelei o currículo como você recomendou na área VIP e funcionou. Agora estou sendo contactado pelas empresas. Ele até mandou o currículo antes e depois, né? Seguindo aquilo que eu expliquei na área VIP, nesse módulo de trabalho. Então é legal. Primeiro, né, Ricardo, parabéns aí. Eu vi que ele realmente remodelou o currículo dele, mudou completamente o currículo que ele já tinha. Ele seguiu realmente a risca aquilo que eu passei no módulo, e ficou muito bom mesmo. Eu até gostaria, não sei se provavelmente ele vai ouvir esse podcast, eu até gostaria de disponibilizar esse currículo que ele fez, o antes e depois, no próprio módulo da área VIP, para as pessoas também poderem ter aí outro exemplo, né? Daí ele me fala se eu posso ou não. E daí ele fez uma pergunta. Ele falou que ele conseguiu aí um contato com uma empresa em Ontário, e daí eles perguntaram se ele tinha a permissão de trabalho ou o visto de residente, né, para ele poder trabalhar. Só que ele não tem ainda, ele está no Brasil, né? E daí a pergunta que ele fez é se a gente tem alguma dica de como ele pode conseguir que o empregador ofereça essa vaga de emprego para ele poder entrar no processo de imigração, né, provincial de Ontário. Ou seja, se tem alguma coisa que ele possa fazer agora para que essa empresa aí dê início a um processo de imigração ou até uma permissão de trabalho, né? Bom, Ricardo, em relação à sua dúvida, assim, como eu até mencionei, né, em algum dos áudios da área VIP, é mais complicado quando a empresa ela não conhece você. Então é muito difícil. Existem profissionais, existem empresas que eles até, como eu posso dizer, eles até oferecem, eles até fazem isso. A pessoa ainda está no país de origem, mesmo assim eles fazem uma oferta de emprego, mas isso acho que depende muito também do perfil, se é uma coisa muito específica, se faz tempo que a empresa está procurando e daí finalmente ela achou, só que a pessoa não está no Canadá, daí então às vezes até compensa eles correrem esse, não é um risco, né, mas entrar nesse processo. Inclusive eu já vi acontecer, a gente já citou isso em algum outro podcast ou áudio, é possível. Mas, em alguns casos, as empresas preferem, né, conhecer o candidato primeiro, né, antes de entrar num processo de permissão de trabalho ou imigração. Então, assim, a dica que eu daria é, se você tem intenção de ir para Ontário, se isso já estava nos seus planos iniciais, e você já tem esse contato agora com essa empresa, o que você pode fazer é, se está nos seus planos, vir para um curso de estudo e trabalho em Ontário, e daí, ao invés da escola procurar um trabalho para você, você entra em contato com essa empresa e pergunta se você pode fazer o estágio lá, né, da parte do curso de estudo e trabalho. Então daí você já estaria iniciando nessa empresa, teria como eles conhecerem mais você, conhecer o seu trabalho, e daí possivelmente, né, pode ter uma chance depois deles aí entrar com um pedido do processo provincial ou mesmo, né, uma permissão de trabalho. Mas é importante que você tenha o contato, que você possa ou até trabalhar lá com um estágio, alguma coisa assim, né? Eu acho que isso sem dúvida aumenta as chances, assim, muito mais. Mas não para não, né? Continua procurando, podem surgir outras empresas, de repente tem uma empresa que pode oferecer, né? Mas eu já adianto que isso é bem difícil de acontecer. Eu já vi, mas são casos bem específicos. O melhor seria realmente se você pudesse
ir pessoalmente nessa empresa, ou que você não, mesmo que você não consiga fazer o seu estágio lá, mas que você consiga visitar, conversar com eles conhecerem mais o seu trabalho, e por aí vai, né? Todas aquelas dicas que eu passei no módulo. Então, a gente gostaria de agradecer, né, essa mensagem do Ricardo Lourenço, né, Caio? Sim. E até, né, Ricardo, se você estiver nos ouvindo, manda um e-mail para o Caio, se você autoriza, né, se seria possível colocar o currículo que você montou e já está tendo resposta na nossa área VIP. Ficou muito bom o currículo, dá pra ver a diferença. A hora que eu abri o e-mail, eu já vi os dois completamente diferentes, dois currículos completamente diferentes. E sem dúvida que faz a diferença. Ele mesmo falou que depois que ele remodelou o currículo, ele começou a ser contactado pelas empresas, né? Então isso que me deixa mais feliz ainda é ver realmente que o negócio funciona, e porque eu já passei por isso, eu ensino os meus alunos a fazer dessa forma, então eu sei que funciona, e é mais legal ainda quando a gente vê que realmente está funcionando, as pessoas estão aplicando e está dando retorno. Legal, cara. Muito legal esse e-mail do Ricardo. Então, cara, vamos para a terceira chave para o sucesso no Canadá, que é... Isso daí a gente já conversou bastante entre nós, mas acho que a gente nunca comentou num podcast mais assim especificamente, né? É você saber combinar planejamento com dançar conforme a música, né? O que significa isso, né? Porque a gente sempre bate na tecla que isso inclusive está no nosso e-book do planejamento, né? Que você tem que planejar, né? As coisas têm que ser feitas de forma planejada. Só que aí tem pessoas que podem até levar muito a ferro e fogo isso, né? Então é só uma questão de planejamento. E na verdade a sua vinda para cá, a sua chegada e a sua estadia aqui vai ter um dinamismo que você nem imagina. Então, sim, o planejamento é importante, sem dúvida nenhuma. É importante que você saber os caminhos possíveis que você pode tomar, né, dentro das regras, dentro das possibilidades de imigração, mas também é importante que você fique atento ao mesmo tempo e saiba dançar conforme a música. O que a gente quer dizer com isso se surgir uma oportunidade diferente daquela que inicialmente você não estava imaginando ter, não pense duas vezes em também considerá-la dentro do seu plano de se estabelecer aqui no Canadá. Não só uma oportunidade, mas também um obstáculo, né? De repente você estava planejando algo e não deu certo, e aí você já esteja preparado para mudar essa direção e tenha aí um plano B ou procure outras soluções, né? Isso já aconteceu comigo, né? Porque quando eu trabalhava, o primeiro emprego que eu tive aqui no Canadá, eu estava estudando no college, eu estava trabalhando no próprio college, né? E eu lembro, eu estava realmente com a esperança, e estava tudo aí caminhando para que eu pudesse imigrar através da província, né, com aquele college, que eles fossem me dar entrar nesse processo comigo, né? Mas daí o que aconteceu foi o seguinte: esse college era um college americano, e algumas regras, é coisa muito burocrática, é coisa de lei mesmo. Algumas coisas mudaram entre o Canadá e Estados Unidos, alguma coisa assim, e eles tiveram que fechar o campus deles aqui. Só que eu fiquei sabendo disso antes mesmo deles terem que fechar o college. Então daí o que eu tive que fazer? Bom, aquele meu planejamento que eu tinha aquela esperança, né, que eu tinha de imigrar cedo logo com eles, eu vi que já ia por água abaixo, né? Então quando eu percebi isso, eu saí do emprego, mesmo que eu poderia ter trabalhado, sei lá, alguns meses a mais, semanas, não sei, eu pedi demissão e já fui atrás de um outro college para poder dar início a um outro permissão de estudo e um outro permissão de trabalho. Então, é aquilo, você tem que estar preparado aqui, por mais que você tenha alguma coisa traçada, você tem que estar preparado para dar uma virada aí de 180 graus para poder alcançar um outro caminho, né, para poder dar certo. Então, o planejamento é importante, mas também você tem que estar preparado para alguma mudança, algum obstáculo, alguma outra oportunidade, né, que apareça na sua frente, né? Eu também tenho uma historinha legal sobre esse negócio de planejar e dançar conforme a música. A gente teve uma cliente nossa que planejou muito bem, a gente trocou por muitos meses antes dela vir e-mail, ela veio muito bem orientada, sabendo das possibilidades, né, que ela poderia tomar aqui, e ela veio por um programa de estudo e trabalho oferecido pela nossa agência, né, a Agência do Canadá para Brasileiros, e chegando aqui ela conheceu um canadense, né, e sim, acabaram namorando, e aí o visto dela estava para vencer, só que ela ainda estava
tava no namoro ainda, num ritmo de namoro ainda. Ela até me ligou, como que eu faço? Ela acabou estendendo o visto dela para um college para ganhar tempo, né? Para ter um tempo maior, né? Para continuar estudando aqui e até possibilidade de trabalho. E aí aquela ideia inicial que ela tinha de talvez já conseguir uma oferta de emprego para depois emigrar, né? Aquela coisa que a gente sempre fala aqui no podcast, né? Não foi necessário, porque ela acabou casando, né, com esse rapaz canadense. Sim. E aí, né, ela casada, ela já começou a trabalhar na área dela e já estava com o visto, né, o visto permanente, e já começou a trabalhar na área dela, a área de administração, que é desregulamentado aqui no Canadá. Então, aquele plano inicial dela, que ela veio tudo planejado, aconteceu no meio do caminho aí, né? No meio do caminho tinha um canadense e ela soube dançar conforme a música, né? E acho que também é uma história interessante para, né, as pessoas visualizarem o que a gente quer dizer com isso, né? A combinação de planejamento com Sim. dançar conforme a música. E também uma outra história rápida, que inclusive a gente já comentou, sobre aqueles 2 alunos nossos também da nossa agência, e também que eles foram meus alunos na Van Arts. Eles tiveram uma oferta de emprego para ir lá, trabalhar lá no norte do Canadá, lá, como o Guilherme diz, né, lá na terra do Papai Noel, onde no inverno chega a menos 50, menos 40. Eles não pensaram 2 vezes, bom, eu não sei se eles pensaram 2 vezes ou não, mas os 2 foram, e já estão aí praticamente, eu acredito, faz já alguns meses que eu não falo com eles, mas eu lembro que a última vez eles já estavam dando a entrada aí nos papéis para imigração. Então é aquele negócio, eles vieram para Vancouver, né, um lugar assim, o lugar mais quente, né, entre aspas, do Canadá, e só que eles receberam uma oferta de emprego para ir lá trabalhar lá onde, né, tem iglu, né, tem esquimó. E eles não pensaram 2 vezes aí, foram, mudaram aí, apareceu uma oportunidade da frente, por mais que não era para continuar aqui em Vancouver ou uma outra cidade, eles aproveitaram e foram, e aí eu acredito que esteja já tudo, né, normalizado aí, o caso deles. Então é isso, né? Não é só dançar conforme a música, mas também não é só planejamento. Né? Você não pode chegar aqui também, né? Falar assim, deixa eu, assim, a hora que chegar no aeroporto eu vejo o que eu faço, né? Não pode ser assim também, né? Sem dúvida não, né, cara? É. Então vamos para a 4ª chave para o sucesso no Canadá, que essa também assim, eu digo para você, cara, que eu sempre quando eu recebo e-mail com esse teor, eu coço minha cabeça. Acho que é por isso que meu cabelo tá caindo, viu? Que eu coço a cabeça, porque isso daí eu acho inaceitável, mas a gente sempre recebe esse tipo de e-mail. Parar de dar desculpa, eu não tô dizendo que são, obviamente não é todo mundo, né? É uma minoria, mas isso aí tem, é sempre um bloqueio que as pessoas têm. Parar de dar desculpa para si mesmo que não tem dinheiro e condições de realizar o sonho canadense, né? Eu não tenho dinheiro, se eu tivesse dinheiro eu viria para o Canadá. Sorte você, Caio e Guilherme, que vocês tiveram dinheiro para vir para o Canadá. Eu não tenho, infelizmente, né, cara? Sim, A gente sempre recebe isso, né? Na verdade, a pessoa nem chegou, talvez, a ler o nosso e-book, né? Que quem tiver curiosidade, é um e-book, ele tem o download gratuito, na Cabo do Canadá Brasileiro, você faz o download gratuito, em que o Caio comenta a odisseia dele em economizar dinheiro para vir aqui para o Canadá. E também não é só isso, né? Você tá tudo bem aí, Guilherme? Tô. Também não é só isso, né? É questão que, bom, eu comentei no e-book como é que eu fiz para economizar o dinheiro e também, eu não lembro se eu coloquei isso no e-book ou não, mas a questão da faculdade, né? Quem aí já acompanhou outros podcasts ou Área VIP ou meu blog, eu já comentei que eu larguei a faculdade do Brasil, então, ou seja, quando eu decidi vir para o Canadá, eu tranquei a faculdade por aí, faltava ainda acho que 1 ano, 1 ano e meio para completar o curso, e porque eu pensei que a faculdade custava aproximadamente R$1.000, R$900 por mês. Então se eu guardasse aquele dinheiro de 1 ano e meio da faculdade que eu trancasse, eu poderia usar esse dinheiro mais tarde. Entendeu? Então não foi só apenas o fato de eu ter voltado para o meu emprego, guardado o dinheiro todo mês, mas também foi o fato de eu ter corrido um risco de ter trancado a faculdade para poder economizar. Então não é uma questão só de você economizar todo mês, mas é você saber também onde você cortar ou aquilo que você pode fazer para reduzir um determinado custo. Né? Porque a gente sabe, no final, se a gente corta um pouco aqui ou ali,
no final do mês isso pode fazer diferença, no final do ano isso vai fazer uma diferença maior, e em 2 anos ainda mais, né? E tem muita gente que às vezes não vê dessa forma, mas eu lembro que na época que eu estava planejando, eu cortei o máximo de gasto possível que eu tinha, e também eu voltei para o emprego que eu tinha, eu liguei pro meu chefe, pedi o emprego de volta, e daí eu comecei a guardar aquele dinheiro todo mês, né? E o Guilherme também passou por isso aí por não sei, nem lembro mais quanto tempo, ele ficou trabalhando em São Paulo e morando, né, em Campinas só para poder economizar dinheiro, não precisar pagar aluguel. Então assim, depende também muito do esforço que você faz para economizar o dinheiro, não é apenas você falar assim, eu não consigo guardar ou tá muito caro. E se você for ver, uma faculdade no Brasil, se eu pegar a minha na época, que era análise de sistemas, o curso inteiro ele sairia em torno de 50 mil reais. Ou seja, 50 mil reais, você paga aí um college público 1 ano no Canadá, que depois você pode ter uma permissão de trabalho e ter uma boa chance de migrar para o país, né? Então é importante ver as coisas a longo prazo, ainda mais que quem ainda não entrou numa faculdade no Brasil, é importante que considere essa opção, ao invés de você falar assim, não, então eu vou primeiro estudar na faculdade e depois eu vou para o Canadá. De repente, você vir para fazer um college aí, usar o mesmo dinheiro para fazer um college no Canadá, ele pode te dar uma chance maior do que se você vier graduado. Às vezes eu observo que às vezes a pessoa que fala que não tem dinheiro, na verdade não quer disponibilizar o dinheiro para isso, né? Às vezes a pessoa até trocou de carro, né? Tá com um carro novo e né, às vezes manda e-mail pra gente, eu não tenho dinheiro pro Canadá, ou o college é caro, só que o college sairia mais barato que o carro que a pessoa comprou no Brasil, né? Sim. Então, assim, a gente pode falar sobre college, cara, que a gente nem vende college, né? Não faz parte da nossa gama de serviços, né? Então eu posso falar isso com toda, né, tranquilidade, né? O college aqui no Canadá, ele é mais barato. Na verdade, o college é de 1 a 2 anos. Se você for colocar aí na balança, você vai ver que não é mais caro que uma faculdade no Brasil e não é mais caro que um carro, né? Comprar um carro, sei lá, 1.000, né? Nem sei mais que carro que tem no Brasil. E quando a gente fala isso, é porque não é apenas essa questão do carro. Eu lembro que quando eu guardei o dinheiro, tem um amigo meu que chegou e falou assim, nossa, com esse dinheiro eu trocaria de carro. Na época eu nem lembro que carro que ele falou, nem lembro qual que era. Mas ele falou assim, na época, nossa, eu trocaria, eu compraria esse carro, entendeu? Ao invés de viajar. Porque, se for ver, se eu juntei esse dinheiro, depois de 1 ano esse dinheiro já tinha ido embora, né? Só que algumas pessoas preferem ir comprar um carro, algumas pessoas preferem gastar de outra forma, ou outras viagens. Mas tudo depende mesmo do foco. Mas o que não pode é dar desculpa que eu não tenho dinheiro, não tem como fazer isso, né? Inclusive, Caio, na semana passada, foi semana retrasada, acho que foi, não lembro agora, foi recentemente, teve um cliente nosso que mandou um e-mail e falou se poderia encontrar comigo para tomar um café. Eu falei, não, beleza, tal. Aí ele falou, vamos encontrar no Rio, né, a churrascaria brasileira aqui, que é até perto, mais ou menos perto de casa. Aí a gente se encontrou lá, um rapaz muito bacana, 22 anos, quer dizer, imagina, novo ainda, né? E ele estava contando a história de vida dele, Caio. Ele assim, tinha poucos recursos. Pelo que eu entendi, ele assim, era praticamente pobre quando era criança. E ele até contou para mim que ele morou 5 anos num quiosque, ele trabalha num quiosque numa praia. Quer dizer, assim, ele veio realmente, assim, ele teve dificuldades, né, na infância. E a própria mãe não botava fé que ele ia conseguir vir para o Canadá. Sim. Ele me contando, a própria mãe, ele falou assim, eu tive que discutir com a minha mãe, convencê-la que, eu vou sim, eu vou conhecer o mundo, que ele já viajou também por outros países, né? Eu vou sim. Então, assim, eu não estou citando o seu nome, né? Talvez ele esteja nos ouvindo, né? Porque você não autorizou, mas você mandar um e-mail, Guilherme, pode citar meu nome. Se você quiser até contar a sua história num podcast aí, você pode contar. Sim. É uma história muito bacana, assim. Ele não tinha nenhum recurso, ele realmente ele colocou na cabeça dele que ele ia ter sucesso, que ia fazer faculdade, ia arrumar emprego, conseguiu tudo isso, aí ele colocou na cabeça que ia vir para o Canadá e veio. Inclusive ele está aqui, acho que há 15 dias, 3 semanas, e já está, segundo ele me disse, né, que ele faz dança de salão, ele é dançarino e tal, ele falou que inclusive já está com namorada canadense, viu, cara? Já agilizou aí, né?
Perfeito, né? Parabéns. O que eu vejo, eu só vejo brasileiras, mulheres, arrumando um namorado canadense. Eu não sei porque os homens brasileiros têm preconceito contra mulheres canadenses, viu, cara? Foi rápido, né? Acho que ele ouviu num podcast que a gente já falou isso em algum outro podcast, né? Acho que ele ouviu a gente falando que os homens brasileiros né, davam mole aqui, e daí acho que ele foi rápido e já tá com uma namorada canadense. Se é um relacionamento legítimo, pelo que ele estava me contando, realmente é uma coisa super legal que aconteceu, eles realmente se conheceram, ela está gostando muito dela. Quer dizer, eu não vou, né, também entrar nesse mérito, né? Eu já estou me adiantando, mas é a forma mais fácil de migrar para o Canadá. Aí você acha que se ele casar com ela, né, se o relacionamento evoluir e ele casar com ela, ele nem precisa pensar em oferta de trabalho, né, em processo de migração através de oferta de trabalho. Sim, aqui também, quando a gente fala esse negócio de casar com canadense, até assim, por um lado, né, vem todo aquele negócio de que só tá casando por isso ou por aquilo. O que tem muito caso disso, né? Tem muito caso que tem até fraude de casamento, que tem gente que paga pro outro casar, inclusive o governo tá querendo reduzir isso, esse tipo de problema. Mas o negócio é o seguinte, acontece, você saiu do seu país, você vem para outro país, as pessoas, de repente, podem se encontrar aí, a outra pessoa acha interessante a sua história de vida, você ter saído do seu Brasil. Aqui no Canadá também tem muito imigrante, e isso torna as histórias até um fator comum entre as pessoas. Quando a gente fala canadense, pode ser alguém que imigrou da Europa, o que já aconteceu muito, né? E já é residente aqui no Canadá, entendeu? Então, é normal isso acontecer também, né? É normal, porque se você, por exemplo, for fazer um college, pode ser que no seu college não tem nenhuma brasileira. Vamos supor, eu sou homem, né? Eu vou fazer um college. É muito possível que não tenha nenhuma brasileira, que tenha canadense, né? Que tenha, né, outras nacionalidades, né? Então isso pode acontecer, sim. Eu acho que eu não vejo nenhum bloqueio, nada, né? Nada que possa impedir de um rapaz brasileiro de conhecer, se apaixonar e casar com uma canadense, né, cara? Sim. Mas é curioso que eu não vejo isso. Eu só vejo brasileiras fazendo isso. Eu não sei por que é assim. Ô, pessoal, né, homens brasileiros, né, fiquem mais aí ligados aí, pô. Ouve o tiozão aqui, pô. Não deixa, né, como que a gente, quando eu falava, quando eu era criança, não deixa, não fica tomando bola nas costas, né? Gíria de Campinas, ó, gíria de Campinas, hein? Anos 80, hein? Entregou agora, hein? Mas é verdade, né? Às vezes a pessoa vem pra cá achando os canadenses não vão olhar pra mim, e não é bem assim. O que a gente vê é que eu já conversei com bastante canadense, né? E elas reclamam dos canadenses homens, que eles não querem saber de nada, não querem saber de casar, não querem saber de ter filho. E às vezes tem muito brasileiro que vem pra cá já que não, a minha meta é encontrar uma mulher e casar, etc, né? Sim. Então a gente vê que combina muito bem mulher canadense com homem brasileiro. Eu não sei só por que não, né, o cupido aí não tá flechando aí. Ok, vamos abrir um podcast só sobre relacionamento. Eu tô gostando desse assunto. Eu vejo que eu tenho que parar você, né? Então, cara, agora vamos para a quinta chave de sucesso, quinta e última chave de sucesso. Para quem já tá ficando cansado aí de ouvir a nossa conversa, né? É a quinta e última chave de sucesso, que é você não achar que existe um processo de migração ideal, que a gente sempre recebe esse e-mail. Qual é o processo de migração ideal? É como se assim, eu chego no restaurante, qual é o prato do dia? O que você me recomenda, né? Qual que é o prato ideal para mim, né? No caso. Qual que é o prato ideal para mim? Exatamente. Né? Então, isso que foi, isso que nos motivou, foi esse tipo de pergunta, que é uma pergunta importante, sem dúvida nenhuma. Na verdade, é uma pergunta-chave, né? Para quem tem interesse em vir para o Canadá, seja 2014, seja 2015, né? Exatamente responder, entender. Qual é o primeiro passo a tomar? Né? O Canadá tem 50 formas de você imigrar. Qual que é a melhor para mim? Como que eu analiso isso? Qual que é o primeiro passo que eu tomo para entender o processo? E por onde que eu vou? Né? Você tem tantos caminhos, por onde que eu irei? Também qual que é a lógica, né? O que se baseia a imigração canadense? Né? Isso que é importante também. Saber, com todas essas alterações, tudo isso que a gente está vendo aqui, que aconteceu e que vai acontecer, qual é a tendência? Por que o Canadá precisa de imigrante? Porque o Canadá precisa de imigrante.
Mas qual que é a lógica? O que eles estão buscando e quais são os processos que atendem melhor a essa necessidade do governo canadense? Sem dúvida. Então, cara, assim, analisando bem, a gente que estuda bastante isso daí, sabe como hoje a imigração vê, né, o imigrante, qual é o perfil que a imigração quer. A gente decidiu fazer Eu vou adiantar mais um pouquinho, hein, Caio? Não sei, o Caio fica bravo quando eu adianto. Não, é só uma questão, antes de você dar adiantada, né, aí que você dá, porque a questão é a seguinte, às vezes a gente já falou por diversas vezes que sim, o Canadá tá de porta aberta, o Canadá tá precisando de imigrante. Às vezes a gente recebe mensagem respondendo, vocês exageram, ou não é bem assim. Não, a verdade é que o Canadá precisa de imigrante, é uma questão econômica isso. A pessoa que pesquisar um pouco, a pessoa, né, que falou que a gente exagera ou fala, ou que isso não é verdade, se a pessoa pesquisar um pouco, ela vai ver que economicamente, até no site do governo canadense, tá falando que precisa e dá todos os motivos, baseado em gráficos, baseado em tudo o fator econômico do Canadá nos próximos 20 anos. Entendeu? Então, a imigração no Canadá vai continuar. Isso daí a gente sabe que vai continuar. O que está acontecendo, o que aconteceu recentemente, o que pode acontecer nos próximos anos, são pequenos ajustes em relação ao perfil do imigrante. Mas o Canadá ele precisa manter aquela média de 250 mil imigrantes provavelmente a próxima década, pelo menos. Então, o Canadá ele precisa, sim, de imigrantes. Não, sem dúvida nenhuma. Você imagina, 250 mil em 4 anos é 1 milhão de imigrantes, né? E às vezes a gente recebe até e-mail, isso daí já é imigrantes dos processos anteriores, dos anos anteriores. Como o Caio disse, se você for analisar, se você, por exemplo, entrar no site Canada Gazette, que é com 2 T's, né, de Gazeta, né, com TTE no final, que é o site dos projetos de lei, você vai ver que lá tem os projetos de lei relacionados à imigração e existe um estudo profundo, exatamente isso que o Caio está comentando. Então, assim, a imigração, ela não chuta, a gente vai continuar com 250 mil os próximos anos. Não, isso é baseado em estudos. Eles analisaram o estudo e viram que há, sim, uma necessidade desse volume de imigrantes para os próximos anos. E esse volume, cara, já faz aí mais ou menos uma década que está nesse ritmo, né? Sim, e vai continuar. É isso que a gente está falando. Esse volume, essa média, ela tem que continuar. O Canadá está se antecipando a um problema que hoje em dia está acontecendo na Europa, com muitos países, né? Que é uma população velha e que não tem gente suficiente para pagar imposto para sustentar o sistema de saúde. Isso está acontecendo na Europa, em diversos países. É isso que o Canadá quer evitar. A única forma de evitar ou é ter mais filho, o canadense ter mais filho, ou é você trazer mais imigrante. A curto e médio prazo é mais fácil você trazer mais imigrante mesmo porque não tem uma garantia de que você vai conseguir que a sua população aumente a taxa de natalidade. Isso pode ser que sim, pode ser que não e pode ser que não seja o suficiente. Então a única forma que o governo tem de manter uma população mais jovem e que tenha o crescimento populacional e econômico continue é trazendo imigrante. Então, isso são dados que qualquer um tem acesso nos sites do governo. E quando a gente fala que está precisando, é porque está precisando. E é interessante, cara, que a gente comenta também, a gente comentou, né, num podcast aí há pouco tempo, que o Canadá tem mais de 50 formas de migrar. Então a gente comenta sempre, o Canadá vai manter esse ritmo de receber imigrantes por volta de 250 mil, talvez 2014 vai ser o ano que vai mais receber imigrantes. Ao mesmo tempo tem mais de 50 formas de migrar. Então isso daí a gente entende pelo perfil de e-mails que a gente recebe, que isso daí realmente cria bastante dúvida na cabeça das pessoas, né? Então, peraí, o Canadá tá precisando, eu tenho perfil, não tenho, qual é o melhor caminho entre esses mais de 50 caminhos, né? Eu posso me adequar a esse perfil como? Como, exatamente, como eu posso adaptar o meu perfil, se eu ainda não tenho o meu perfil, o que falta para adaptar. Então, assim, pensando exatamente em você que está com essas dúvidas e está com interesse em vir para o Canadá, a gente gravou, eu vou adiantar um pouquinho, hein, Caio, não vai ficar bravo, hein? A gente gravou um vídeo, eu conversando com o Caio, um vídeo aí de quase 2 horas, né, Caio? Sim. E partindo desse princípio, se a gente tivesse que vir para o Canadá em 2014... como a gente analisaria, como a gente iniciaria esse nosso plano Canadá 2014? Sim.
Então a gente criou uma espécie de metodologia, na verdade é um bate-papo, né, com essa informalidade que a gente tem no podcast, mas traçando aí como que nós vemos isso e como nós iríamos traçar uma forma de iniciar uma pesquisa desse projeto para vir para o Canadá, né? Sim. E eu acho, Caio, que se eu continuar falando, eu vou contar mais, você vai ficar bravo, então eu vou... Não, e tem um outro vídeo que a gente tá também. Sim. Né, gravou. Você que gosta de dar detalhe, vai dar o detalhe. Né? E tem um segundo vídeo que é mais focado em trabalho, que a gente vai explicar como a gente evitou subemprego aqui no Canadá. Porque às vezes muita gente não sabe, tem muito brasileiro trabalhando em restaurante, trabalhando em cafeteria e tá meio insatisfeito com isso, claro, né? Porque os brasileiros que estão aqui já fizeram faculdades, muitos fizeram pós-graduação e estão trabalhando num restaurante, numa cafeteria. E que muitos né? desses trabalhos não vão ajudar na questão da imigração, né? Sem dúvida nenhuma, ainda tem esse fator agravante, né? Eu já mesmo, claro que eu não vou citar nome, mas eu já conversei, que às vezes eu vou, né, em restaurante, às vezes a gente conversa com um brasileiro, né, e a pessoa está meio insatisfeita, exatamente até por isso que você está comentando, né, porque não vai te dar vamos dizer, um trampolim para uma imigração, né? Então a gente gravou um segundo vídeo que eu e o Caio, a gente comenta qual que foi a nossa técnica de pular essa etapa de subemprego, como a gente evitou o subemprego. Na verdade é uma técnica muito simples, só que ninguém pratica. Na prática, eu vejo que nenhum brasileiro está praticando. E a gente fez isso, deu certo. E a gente já viu outros brasileiros fazerem também. E deu certo. Então, Caio, vamos encerrar o podcast aqui. E lembrando, se você tiver interesse nesse novo conteúdo que a gente vai lançar em breve, basta colocar, e você quiser ser notificado, lançamento, né, estamos lançando o produto, basta colocar o nome e o seu e-mail numa lista que a gente está criando aí no final nesse podcast aí, que a lista está em www.canadaprabrasileiros.com/Guia 2014. Bem simples, né? É o Canadá 2014, canadabrasileiros.com, Guia 2014, e a gente se vê no próximo podcast, né, cara? Né? Tá bom, então até semana que vem. Até semana que vem, então. Abraço. Tchau.